E Sam, cara, que história é essa de que o Steve Dillon te serviu um chá, cara? Enquanto você desenhava? Então, na época em que eu fui trabalhar com o John Higgins, né, eu fui trabalhar com ele por causa de um curso de computação. Eu fui fazer cursos, né, tanto de desenho quanto roteiro, tal, né, no Cartoon Art Trust, e tinha um curso de computação pertinho de casa e resolvi ver o que, que era esse negócio de Photoshop. E então eu fiz o curso de 6 meses e no fim do curso tinha que montar um projeto e eu na época tinha CD-ROM, então eu tinha que fazer a programação de CD-ROM com música, imagem, animação, não sei o quê. E, e depois de apresentar o projeto, ou antes de apresentar o projeto de fato, você tinha um mês onde você precisava fazer um estágio. E você era responsável por entrar em contato com a empresa, o local, o estúdio que te interessava. E eu sabia que o John Higgins estava montando um estúdio de colorização, né? Esse negócio de usar o Photoshop estava muito no começo. Eu tinha o Steve Olive nos Estados Unidos, acho que tinha mais um colorista Tinha um pessoal só. da Malibu nos anos 90 que eu acho que eles que. Isso foi depois. Ah, foi bem Isso, depois? ou na mesma época. Eu acho que isso foi um pouco antes. Ah, Então, na esse Inglaterra não tinha momento, né? ninguém. Desculpa. Esse momento, você com o John Higgins e tal lá, foi um Isso. pouquinho antes, né? Foi um pouquinho antes da Malibu, porque, se não me engano, quando eu voltei em 97, a Malibu tava estourando. Então, foi mais ou menos a mesma época. Mas na Inglaterra não tinha ninguém fazendo cor no computador. E aí o John Higgins, que era colorista já, e desenhista, por sinal, ele estava querendo montar um estúdio e tinha pouquíssima gente com portfólio, né, para mostrar material para ele. Aí eu liguei, eu mandei, não tinha e-mail na época, devo ter ligado para ele. Eu tinha encontrado ele num evento de quadrinhos, né, no bar, bebendo cerveja. Fui lá bater um papo com ele. Então ele já tinha me passado o contato dele, aí eu liguei alguns meses depois e falei, eu preciso de um estágio, tudo bem ficar aí contigo? E aí ele falou, olha, um mês inteiro não dá, mas você pode ficar uma semana. Era em outra cidade. Aí eu fui, fiquei, né, indo e voltando todo dia. E aí ele gostou tanto, no final da semana ele falou, não, pode ficar mais uma semana. Fiquei duas e no fim eu fiquei o mês todo. Ah, E aí eu fui lá, fiz a minha apresentação, não sei o que, de final de curso, e aí ele falou, olha, acabei de pegar um trabalho para os Estados Unidos, você topa, né, fazer as 4, eram 3, ele já tinha terminado a primeira, você topa fazer as 3 edições comigo? Era eu e mais uma menina, uma jovem, e aí foi ótimo. Então eu fiquei quase um ano no estúdio, né, colorindo. Era na época em que você dava o Ctrl S de salvar, e aí você saía para tomar um café, ou no caso da Inglaterra, um chá. Né, e você voltava depois de 5 minutos e ainda estava lá salvando a imagem. E o John Higgins, então ele tinha o estúdio dele numa casinha junto com vários outros artistas. Tinha um cara que fazia ilustração para revista, tinha um cara que fazia capa de livro e tinha o Steve Dillon. O Steve Dillon estava no estúdiozinho do lado e todo mundo era fazia próximo achar um. ali? Era o Desculpa? mesmo prédio ali, era tudo no mesmo prédio. Literalmente, era um corredorzinho com várias portas e o Steve Dillon ficava na porta da frente. Assim. Então, na época, ele estava desenhando Preacher. Teve Nossa, um. Não, foi muito legal ver as páginas, ver os esboços. Teve um dia que eu cheguei lá, ele estava com 200 revistas do Preacher espalhadas no chão do estúdio e ele estava sentado no chão autografando. Aí eu, caraca, que foi isso, né? Ele falou, não, é uma loja nos Estados Unidos que eles me mandam material e me pagam $2 por autógrafo. Então, nisso de fazer não sei quantos autógrafos já era, né, já davam dinheiro. poxa, que O, legal. é, não, muito bacana. O Steve Dillon era um doce, além de, né, super. Ele começou trabalhando profissionalmente com 16 anos. Essa é uma história legal também. Na Inglaterra,
o estudo obrigatório é até os 16 anos. E dos 16 aos 18, né, mais 2 anos, você faz se você quiser fazer faculdade. Aí, então, muita gente, quem quer já começar a trabalhar com 16 anos, nem faz os últimos 2 anos de Já vai escola. trabalhar, né? Já vai trabalhar. No caso dele, ele fez, né, os 16 anos, ele já sabia que ele queria fazer quadrinhos, e ele ficou um ano inteiro, né, o último ano da escola, fazendo 3 páginas teste do Hulk para Marvel UK. O editor era o Dead Skin. Né? Então, eles produziam quadrinhos, né? Obviamente, publicava todo o material americano. Mas produzia dos personagens lá. Isso. O Alan Moore fez algumas coisas, o Grant Morrison também. O Alan Davis começou lá, não foi? Exatamente. E aí faziam capas, faziam pin-ups. O Barry Windsor Smith começou lá também, fez algumas coisas para lá. E aí, nisso, o Steve Dillon, então, fez 3 páginas super caprichadas, levou um ano inteiro, fez lápis, fez arte final, levou e apresentou pro Dayskin. O Dayskin adorou, né? Incrível, maravilhoso, um moleque de 16 anos fazendo uma arte linda, e ofereceu um trabalho para ele. Falou: você quer pegar trampo aqui? Você está no ponto, você pode fazer. Demorou Só um que ano, nisso, um ano. depois, um ano, não sei se ele falou, acho que ele não falou que ele levou um ano. Porque aí o que ele falou, o Steve Dillon disse: eu não posso pegar um trampo se você não me der um contrato. Porque eu estou na dúvida se eu vou trabalhar com isso ou se eu vou continuar na escola para fazer faculdade e tal. Né? Eu não posso, meus pais vão ficar bravos se eu pegar um trampo aqui com você que dura um mês. Aí eu não posso ir para a escola, perdi a escola e você não me passar mais trabalho. Então você tem que me garantir um ano de trabalho. Você tem que me dar um contrato de um ano. E o cara deu, o editor. O da Skin também é super gente boa. 1000 rolos lá na Inglaterra, mas eu conheci, né, os papos que eu tive com ele sempre foram muito bons. O cara deu o contrato de um ano. E o próprio Steve Dillon falou que o trabalho dele foi um lixo, porque aí ele tinha uma semana para fazer 6 páginas. Aí, tipo, ficou um lixo o trabalho dele. Mas ele era tão gente boa e ele já tinha assinado o contrato. Aí o Dayskin falou: não, tudo bem, vai, fica aí. E aí ele ficou um ano, né, dos 16 aos 17, fazendo o trabalho que ele achava uma porcaria, mas que o Dayskin publicava e pagava. E depois de um ano eles já eram amigos, o trabalho dele já tinha melhorado pra caramba. Então, aos 17, de fato, ele já era profissional. Que história, cara, que legal.